sob a tua palavra, Senhor, eu farei. Essa palavra é muito forte. O segredo da obediência. O milagre acontece na obediência. Sob a tua palavra lançarei. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu não sei da tua vida como é de relacionamento com Deus, mas quando você vive uma vida realmente de relacionamento com Deus, você presencia milagres, vários. Coisas assim que talvez você não dê muita lógica, mas ou atenção, mas é complicado. Se você entende sobre isso, que é algo ilógico, né? Você começa a viver. Uma pessoa que não vive a vida com Cristo, então ele está morto lá, né? Tem até uma citação de uma pessoa. Por que o mar morto é morto? Você sabe? Não, porque ele está a 400 e poucos metros abaixo do nível do mar. Lá embaixo, assim, ele está a 500 metros abaixo. Ele é uma cratera de um vulcão. E lá correm um monte de rios para lá. E morrem lá. Então, e agora estão secando também. E lá a água que vem do mar vai depositando os sais minerais, vai ficando e vira sal. E o sal é grande lá, não tem uma vida, é morto, porque ele só recebe, ele não dá. Ele só recebe. Morto. Ele não dá nada. É uma vida com Cristo, ele é participativa. Ele dá, ele vai, ele faz, ele dá parte da vida dele, aí multiplica a vida dele. E quando você entra nessa questão, você começa a viver uma vida com Cristo, você costuma ver milagres. Mas esse milagre em atenção, pensa bem, ele passou a noite toda pescando e não houve nada de resultado. Aí Jesus, ele mandou, vai lá e lança a rede. Aí Pedro falou, pela tua palavra eu vou lançar, Senhor. E eles tiveram que chamar o outro barco, porque foi muitíssimo o que fala, né? E tem uma outra passagem em João 21, eu não casei as duas ainda para saber a situação se é a mesma, mas se foi uma outra coisa, mas eu acho que não, porque João 21 já é depois da morte de Cristo, né? Ele voltou nesse mar e Jesus lhe perguntou, moços, tem aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Será que é a mesma passagem? Não sei, não sei. Eu preciso ver. Né? Eu não li com atenção ainda para saber isso aí, ver o contexto. Mas para mim, assim, aí fala sobre o lado direito. Pensa bem. E aí, nesse fato, os discípulos ainda não tinham reconhecido Jesus, porque ele tinha falecido, né? E ressuscitado, mas eles não sabiam que tinha ressuscitado. Então, você tem que entender assim. Eles obedeceram uma pessoa, e nesse caso uma pessoa que ele nem conhecia, e teve muito bom resultado. Olha o milagre da obediência. O milagre da obediência. Qual o seu lado direito? Fala aí. Direito, esquerdo, você está vendo o quê? É o contrário, né? Aqui fica esquerdo para você, não, meu direito e aqui é esquerdo. Qual o teu lado direito? O lado que Jesus mandar. Você está entendendo?
Se ele mandou tal lado, é aquele lado lá. Então, olha só. O segredo da obediência é tão grande que quando você obedece tem milagre. Muito milagre. Quando você obedece, acontece uma transformação. Aí você tem que falar sobre a tua palavra. Então mostra para ele que você está obedecendo sobre a tua palavra. Eu não vou alongar essa palavra, mas eu vou ler. Né? Tem Mateus 28, 19 e 20. Ele mandou uma coisa para mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Qual a minha obrigação? É ensinar vocês a obedecer tudo. Esse é meu lado direito, essa é a minha ordem. E não tem outra ordem. Esta é a minha ordem. Você está entendendo? Esta é a minha ordem que eu recebi e eu obedeço. Aí tem alguns versos aqui, e não poucos, muitos. E essas ordens eu queria passar para vocês. Né? O telefone está tocando muito, eu tirei ele daqui. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Está em 1 Samuel 15, 22. Vou ler outra passagem. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Vou ler de novo, essa aí precisa ler 10 vezes. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. Em Salmo 18, 44 fala assim: assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Dá para entender? Você que é da casa, você pode entrar nesse texto? O que estava sendo falado? Os estrangeiros, os que nunca ouviram, eles obedecem mais do que talvez a gente, que ouve muito. Triste isso. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Hein? Lucas 6, 46. Você tem que ler essa passagem. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabe aquele? Senhor, Senhor, preciso de ti, Senhor. Filho. Atos dos Apóstolos 5, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em Tiago 1, 22, já li muito essa passagem na Bíblia. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E Deus não está calmo ainda. Hebreus 5, 8 e 9. Guarde isso. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha isso que gostoso. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, quer dizer, passou do estágio, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Só para esses, tá? Não para outros. Põe na tua cabeça. Fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Grava essa palavra. Josué 1:8. Depois eu vou pôr na igreja, no grupo da igreja, a relação da palavra, tá bom? Para você saber. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Essa precisa ler de novo. Josué 1:8. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo. O que é tudo? O que? O que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Vamos para Mateus, já que você gosta do Novo Testamento também? Mateus 5,19. Todo aquele que... Mateus é Novo Testamento, e isso quem está falando é Jesus. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande nos reinos dos céus. Eu vou falar uma coisinha antes, que é para você entender. Porque que às vezes eu sofro com algumas pessoas que se distanciam e buscam uma cura paliativa. Essa cura paliativa é uma cura que não é verdadeira, ela é uma acupuntura, uma anestesia, né? Tem pessoas que estão passando por problemas difíceis, como eu falei lá na reunião, até depressão, coisas assim, ou então algo inexplicável de saúde e tal, e a gente descobre que é espiritual, e a gente ora e tal, mas a pessoa talvez não luta com seu coração, com sua alma para se curar, e depois busca coisas paliativas. Por exemplo, eu vou ficar ouvindo louvor e vai dar tudo certo. Eu vou uma palestra motivacional, vai dar tudo certo. Eu vou fazer, sei lá, vou procurar uma igreja, fazer uma campanha, fazer não sei o que e tal, porque não obedece. Aí pode ser que o Satanás ele retira o castigo que ele está colocando, porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. E depois o problema, o mal ainda está lá. É que nem você anestesiar uma pessoa, aquele braço, aquela dor, passar uma pomada anestésica. Eu lembro que eu tive um ferimento na boca muito grande, quando eu era novo, acho que tinha uns 17, 18 anos. E eu não conseguia comer, de hipótese alguma. Não dá para comer, tanta dor. E aí me passaram uma pomada anestésica, chamava xilocaína. E aí eu pegava essa pomada antes da refeição, passava essa pomada no ferimento e não doía, eu comia, sangrava. E demorou muito para curar, porque eu tinha que fazer uma dieta líquida, muito suave, para poder ser curado daquilo lá. E eu queria comer. E eu passei xilocaína até eu ver que estava abrindo mais o ferimento. E aí o que eu fiz? Aí teve que fazer uma dieta líquida, para poder, então, a comida certa para você não anestesiar a ferida, você resolver com a ferida, certo? Fica para você entender. Quando você quer aliviar o teu fardo com coisas paliativas, né, e não agindo na causa, você vai ter um problema depois, tá bom? Bom, não é esse o caso do nosso texto. Romanos 13, 1 e 2 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,
pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Condenação sobre si mesmos. Romanos 5:20, importante. A lei foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, é complicado, né? Se você lê essa palavra e entende, você vai entender por que existe a lei, né? 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, como filhos obedientes. E vai. Tem muito texto. Eu vou colocar depois no grupo da igreja para você entender e poder agir. Então, somando com a reunião de domingo, eu quero te falar que eu preciso obedecer e você recebeu uma ordem. Você recebeu uma ordem. Essa ordem é fazer a obra andar, certo? O que mais acontece é a pessoa presa no mundo particular da mente dele e não vai, não anda, não faz nada, não participa. Então você vai ter que ser igreja viva participante, já estou falando isso várias vezes, porque chegou a hora que Deus está me cobrando, certo? E Deus é muito bom, e Ele é poderoso. E pela tua palavra nós vamos lançar a rede. Então quando você lê esse texto que está no verso 5 de Lucas 5, verso 5, fala assim: responderam Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, meu amigo, meu povo, aprenda que com obediência acontece o maior milagre da tua vida. Com obediência acontecerá milagre. Sem obediência não acontecerá milagre. Haja em nome de Jesus. Deus te abençoe e te acompanhe. Amém?